O sheik falou em árabe para zoar a faxineira, mas a faxineira falou em árabe fluente e o calou. Olá, pessoal! Antes de começarmos essa história incrível que vai mexer com suas emoções, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vocês não vão querer perder as próximas histórias que transformar completamente a forma como vocês veem o mundo. Deixem também aquele like se vocês acreditam que às vezes as pessoas mais simples podem ensinar as maiores lições para os poderosos. Agora vamos à história que vai deixar vocês sem palavras. O chão de mármore italiano brilhava tanto que Mariana conseguia ver seu próprio reflexo enquanto passava o pano. 6 da manhã. A mansão no Morumbi ainda dormia, mas ela já estava ali há 1 hora, invisível como sempre. Invisível para todos, exceto para as manchas de café no tapete persa e para a poeira acumulada nos candelabros de cristal. 15 anos. 15 anos limpando casas de gente rica. Mariana já tinha perdido as contas de quantos pisos tinha esfregado, quantas louças tinha lavado, quantos banheiros tinha desinfetado. Suas mãos, antes macias, agora eram ásperas como lixa. Suas costas doíam constantemente. Mas o pior não era a dor física. O pior era a invisibilidade. Mãe, você está bem? A voz da filha ecoou no fone de ouvido Bluetooth, escondido sob seu lenço. Estou sim, meu amor. Como foi a prova de ontem? Tirei 9, mãe. A professora disse que meu vocabulário está excelente. Mariana sorriu. Laura estava no 3º ano de letras na universidade pública. Sua menina estudando literatura, línguas, história. Tudo o que ela mesma nunca teve chance de aprender direito. Você é minha orgulho, sabia? Mariana sussurrou, verificando se ninguém tinha acordado. Eu sei, mãe. E você é o meu. Tenho que desligar agora, vou pegar o metrô. Eu te amo mais. Mariana guardou o celular no bolso do uniforme azul claro e voltou ao trabalho. Mais 3 casas para limpar hoje. Mais 3 famílias que não saberiam seu nome completo, que não perguntariam como ela estava, que deixariam o dinheiro em cima da mesa sem olhar nos seus olhos. Mas ela aguentava. Por Laura, por um futuro diferente. O barulho de passos pesados no andar de cima a alertou. Ele estava acordando. O sheik saudita que alugara a mansão por 6 meses. Mariana nunca tinha trabalhado para um estrangeiro tão arrogante. Nas 3 semanas, desde que ele chegara, não tinha dirigido uma única palavra educada a ela. Apenas apontava, fazia gestos, às vezes bufava de impaciência. A porta do quarto principal se abriu com força. Mariana continuou limpando, fingindo não ter percebido. Tinha aprendido há muito tempo que era melhor assim. Quanto menos contato visual, menos problema. Você! A voz grossa ecoou pelo corredor. Mariana levantou a cabeça. O sheik descia as escadas de roupão de seda, o celular na mão, a cara fechada. Bom dia, senhor. Mariana disse baixinho, abaixando o olhar. O sheik desceu o resto das escadas sem responder. Passou direto por ela e foi até a cozinha. Mariana ouviu o barulho da cafeteira, de armários sendo abertos com força, de xícaras batendo contra a bancada. Ela continuou limpando, movendo-se silenciosamente pela sala. Já tinha aprendido os horários dele, suas preferências, seus humores. Era sua 6ª patroa naquele ano. Alguns eram educados, outros indiferentes. Mas este era diferente. Havia algo de cruel na forma como ele a tratava, como se ela fosse menos que humana. Dona Mariana. A voz de Conceição, a cozinheira, chamou baixinho da entrada da cozinha. Vem aqui 1 minuto. Mariana guardou os produtos de limpeza e foi até a cozinha. Conceição, uma senhora negra de 60 anos que trabalhava ali há 10, estava encostada na parede, os olhos arregalados. Esse homem é insuportável, sussurrou Conceição. Acabou de jogar a xícara de café no lixo porque estava morna. Não quente, morna. E nem disse obrigado. Aguenta, Conceição. São só mais 5 meses. 5 meses desse inferno. Conceição balançou a cabeça. Os donos da casa deviam ter vergonha de alugar para um homem assim. Mas claro, ele paga bem. Dinheiro de petróleo, dizem. Mariana suspirou. Conhecia essa história. Dinheiro comprava tudo.
inclusive o direito de tratar pessoas como lixo, pelo menos ele paga em dia. Mariana tentou encontrar o lado positivo. E o valor é bom. É, mas tem coisas que dinheiro nenhum paga. Como respeito, o sheik apareceu na porta da cozinha, fazendo as duas se calarem imediatamente. Ele olhou para Conceição com desdém, depois para Mariana. Sem dizer nada, apontou para a sala, depois para cima, fazendo gestos que claramente significavam limpe tudo. Rápido. Sim, senhor, Mariana respondeu. Quando ele saiu, Conceição resmungou. Nem português ele fala direito. Fica fazendo mímica como se a gente fosse burro. Ele fala inglês, mas acho que não gosta de se rebaixar falando com a gente. Mariana disse amargamente. As semanas seguintes foram um teste de paciência. O sheik parecia inventar formas de tornar o trabalho mais difícil. Deixava toalhas molhadas no chão de mármore de propósito. Derrubava cinzas de charuto nos tapetes persas. Mandava Mariana limpar o mesmo banheiro 3 vezes seguidas, porque sempre encontrava um fio de cabelo, uma gota d'água, qualquer desculpa. Mas o pior eram os convidados. Toda semana ele recebia outros homens árabes, todos vestidos com roupas caras, todos tratando Mariana e Conceição como móveis. Eles sentavam na sala, fumavam, bebiam, riam alto. E às vezes, quando Mariana passava servindo água ou café, eles faziam comentários. Não entendo o que eles falam. Mariana confessou para Laura uma noite ao telefone. Mas pelo jeito que riem, sei que é sobre mim. Mãe, você não tem que aguentar isso. Procura outro trabalho. Filha, você sabe que não é tão simples. Esse trabalho paga quase o dobro dos outros. Com esse dinheiro, consigo pagar seu material da faculdade, o aluguel, e ainda sobra um pouco para guardar. Mas sua dignidade vale mais que dinheiro, mãe. Mariana ficou em silêncio. Será que valia? Será que uma mulher como ela, sem estudo, sem opções, podia se dar ao luxo de escolher dignidade em vez de comida na mesa? Eu aguento, meu amor. Já passei por coisas piores, mas ela não tinha passado. O que aconteceu na sexta-feira seguinte foi o limite. O sheik estava recebendo 5 convidados. Mariana serviu café árabe, aquele forte e amargo que eles gostavam. Quando se abaixou para colocar a bandeja na mesinha de centro, o sheik falou algo em árabe. Os outros homens explodiram em gargalhadas. Mariana sentiu o rosto queimar. Não precisava entender as palavras para saber que era sobre ela. Sobre seu corpo, sua idade, sua posição. Ela era o entretenimento deles. Ela se levantou rapidamente e saiu da sala, as mãos tremendo. No corredor, encostou na parede, respirando fundo. As lágrimas vieram antes que ela pudesse controlar. 15 anos. 15 anos sendo invisível, sendo silenciosa, sendo nada. Dona Mariana? A voz jovem a assustou. Ela limpou o rosto rapidamente e virou. Era Felipe, o filho adolescente dos donos da casa, que estava passando uns dias ali. Está tudo bem, senhora? Está sim, querido. Só um momento de cansaço. Felipe olhou para a sala, onde as gargalhadas ainda ecoavam. Eles são horríveis, não são? Ele disse baixinho. Meus pais não deviam ter alugado a casa para esse homem. Mariana não respondeu. Não era seu lugar concordar. Minha professora de história diz que esse tipo de preconceito é cultural, sabe? Felipe continuou. Em alguns lugares, eles acham que mulheres são inferiores, principalmente mulheres que trabalham com serviço doméstico. É errado, mas é a realidade, Mariana completou. Obrigada pela preocupação, Felipe. Você é um menino bom. Naquela noite, Mariana chegou em casa destruída. O apartamento de 2 cômodos em Cidade Tiradentes nunca tinha parecido tão acolhedor. Laura estava na cozinha preparando o jantar. Mãe, você está com uma cara péssima. Mariana desabou na cadeira e contou tudo. As humilhações, os risos, a sensação de ser menos que nada. Laura ouviu em silêncio, a raiva crescendo em seus olhos. Chega, mãe. Você vai sair desse trabalho. Filha, eu não posso. Pode sim. A gente dá um jeito. Eu arrumo mais aulas particulares, a gente economiza mais. Mas você não vai voltar lá. Laura, você não entende. Esse dinheiro é importante. E além disso, Mariana parou percebendo algo.
Além disso, se eu sair, ele vence. Ele ganha. Mais uma mulher que ele conseguiu humilhar e destruir. Então, o que você quer fazer? Mariana ficou em silêncio por um longo momento. Então, algo mudou em seus olhos. Uma fagulha de algo que estava adormecido há anos. Você ainda tem aqueles livros de árabe da faculdade? Laura piscou confusa. Tenho, por quê? Você poderia me ensinar. Mãe, você quer aprender árabe? Quero entender o que eles falam. Quero saber exatamente o que dizem sobre mim. Laura sentou ao lado da mãe, pegando suas mãos ásperas. Mãe, árabe é muito difícil. Leva anos para... Eu tenho 5 meses, Mariana interrompeu. 5 meses para aprender o suficiente. Não preciso ser fluente. Só preciso entender. E preciso saber falar algumas frases. As frases certas. Laura olhou nos olhos da mãe e viu algo que nunca tinha visto antes. Determinação. Fogo. Vingança, talvez. Mas não vingança cruel. Vingança justa. Está bem, mãe. Vou te ensinar. Mas não vai ser fácil. Eu sei. Nunca foi. Naquela mesma noite, Laura espalhou livros pela mesa. Gramática árabe, dicionários, cadernos de exercícios que ela usava na faculdade. Primeiro, vamos falar sobre o alfabeto. São 28 letras, e a maioria não existe em português. Mariana pegou um caderno e uma caneta. Suas mãos, acostumadas a segurar panos de limpeza e esponjas, agora seguravam instrumentos de aprendizado. Estou pronta. As semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Mariana. Ela acordava às 4 da manhã para estudar antes de ir trabalhar. Escutava áudios de pronúncia no ônibus. Durante o almoço, em vez de descansar, repassava vocabulário. À noite, Laura ensinava gramática, estrutura de frases, expressões comuns. O árabe tem sons que não existem em português. Laura explicou. Você precisa treinar a garganta, a língua. Vamos praticar. Mariana repetia as palavras estranhas, travando no início, melhorando aos poucos. Suas cordas vocais doíam, sua cabeça doía, mas ela continuava. No trabalho, ela observava tudo com novos olhos. Quando o sheik falava ao telefone, ela tentava captar palavras familiares. Quando os convidados conversavam, ela memorizava os sons, anotava foneticamente depois, perguntava para Laura o que significavam. Hoje ele chamou você de como mesmo? Laura perguntou uma noite. Kadima. Ouvi claramente. Kadima, Laura verificou no dicionário. Empregada, mas de um jeito depreciativo. É como chamar alguém de serva. E o que eles falavam depois e riam. Você consegue imitar os sons? Mariana repetiu como podia. Laura arregalou os olhos. Mãe, isso é muito ofensivo. Eles estavam fazendo piadas sobre seu corpo, sobre sua idade, dizendo que você é feia e velha. Mariana apertou os punhos, mas não chorou. Agora ela tinha um propósito. Cada palavra feia que aprendia, cada insulto que descobria, alimentava sua determinação. 2 meses depois, algo incrível aconteceu. Mariana estava limpando a biblioteca quando o sheik entrou, falando ao telefone. Ele não a viu ou fingiu não ver. Falou alto, caminhando de um lado para outro. E Mariana entendeu, não tudo, mas pedaços. Palavras isoladas que se juntavam como um quebra-cabeça. Dinheiro, negócio, enganar, brasileiro, estúpido. Ela continuou limpando, invisível como sempre. Mas agora com ouvidos muito atentos. Quando ele desligou e saiu, Mariana imediatamente mandou mensagem para Laura com as palavras que tinha entendido. Mãe, parece que ele está fazendo algum negócio ilegal, Laura respondeu. Ou pelo menos antiético. Ele estava falando sobre enganar investidores brasileiros. Como você sabe? O contexto das palavras. Ele usou expressões que significam trapacear, tirar vantagem, fazer-se passar por tolo. Mariana sentiu um frio na barriga. Ela estava descobrindo mais do que pretendia. Nas semanas seguintes, ela prestou mais atenção. O sheik recebia muitos empresários brasileiros agora. Homens de terno, com pastas de couro, sorrisos largos. Eles falavam em inglês. Mas o sheik falava em árabe com seus compatriotas depois que os brasileiros saíam.
E Mariana entendia cada vez mais. Eles acham que vão ganhar dinheiro. Ela contou para Laura. Mas é tudo mentira. Ele está vendendo cotas de um projeto de energia solar que não existe. Mãe, isso é crime. Eu sei, mas quem vai acreditar em mim? Uma faxineira sem estudo que diz que entende árabe? Nós precisamos de provas. Mariana sabia que Laura estava certa. Mas como conseguir provas? Ela não podia mexer nos documentos dele, não podia gravar conversas sem permissão. Era sua palavra contra a dele. E a palavra de um sheik milionário sempre valia mais que a de uma empregada doméstica. Mas o destino tem seus caminhos. Uma tarde, enquanto limpava o escritório, Mariana encontrou um documento esquecido na impressora. Estava em inglês e árabe. Ela fotografou rapidamente com o celular e mandou para Laura. Mãe, isso é um contrato falso. Laura ligou imediatamente. Ele está prometendo retornos de 300% em investimentos em fazendas solares no deserto. Mas os números não batem. É impossível. O que eu faço? Guarda essa foto e tenta conseguir mais provas. Sem se arriscar, entendeu? Sua segurança vem primeiro, mas Mariana estava mudando. 15 anos de invisibilidade estavam sendo lavados. Ela não era mais apenas uma faxineira. Ela era uma mulher com conhecimento, com propósito, com poder. Poder de entender, poder de expor, poder de fazer justiça. Seu árabe melhorava a cada dia. Laura estava impressionada. Mãe, você tem um talento natural para línguas. Se tivesse tido oportunidade de estudar quando jovem, não adianta pensar no passado. Mariana interrompeu. O que importa é agora. No trabalho, ela começou a arriscar pequenas coisas. Quando o sheik falava algo em árabe para seus convidados, ela deixava escapar um sorriso pequeno. Quando ele contava uma piada ofensiva sobre ela limpava com mais força, mas não abaixava mais a cabeça. Conceição notou a mudança. Dona Mariana, você está diferente, mais forte de algum modo. Estou aprendendo coisas, Conceição. Coisas importantes. Que tipo de coisas? Mariana olhou ao redor, verificando se estavam sozinhas. Esse homem não é quem diz ser. Ele está roubando pessoas. Brasileiros ricos que confiam nele porque ele tem dinheiro e título de nobreza. Como você sabe disso? Mariana respirou fundo. Porque eu entendo cada palavra que ele diz. Conceição arregalou os olhos. Você fala árabe? Estou aprendendo e estou descobrindo coisas horríveis. Dona Mariana, isso é perigoso. Homens assim, com poder e dinheiro, não brincam em serviço. Eu sei, mas alguém precisa fazer alguma coisa. 3 meses no trabalho. O árabe de Mariana estava fluente o suficiente para conversas básicas. Ela entendia 70% do que ouvia. E o que descobria era cada vez mais perturbador. O sheik não estava apenas enganando investidores. Ele estava lavando dinheiro. Dinheiro de origem duvidosa que entrava no Brasil através de investimentos falsos. Mariana ouviu conversas sobre contas em paraísos fiscais, documentos forjados, autoridades compradas. Mãe, você precisa ir à polícia, Laura implorou. E dizer o quê? Que uma faxineira ouviu conversas em árabe. Sem provas concretas não vai dar em nada. Pior, ele pode me processar por difamação. Então consegue as provas. Estou tentando, filha, mas não é fácil. A oportunidade veio de forma inesperada. O sheik tinha que viajar para Dubai por 1 semana. Negócios urgentes, disse ele em árabe para seus sócios. Mariana entendeu cada palavra. Ele estava preocupado porque as autoridades brasileiras estavam começando a fazer perguntas. Precisava dar um tempo, deixar as coisas esfriarem. Antes de viajar, ele deixou instruções claras. Ninguém deveria entrar em seu escritório. Apenas limpar por fora, sem mexer em nada. Mas Mariana tinha outros planos. No 3º dia da ausência dele, ela esperou até Conceição ir embora. Felipe estava na casa, mas dormindo. Era sua chance. Com o coração disparado, Mariana abriu a porta do escritório. A sala cheirava a charuto caro e perfume de grife. A mesa enorme de madeira escura estava cheia de papéis. Ela começou a fotografar tudo.
Contratos, extratos bancários, e-mails impressos. Tudo em inglês e árabe, mas ela já entendia o suficiente para saber que estava segurando provas de crimes graves. Sua mão tremia enquanto segurava o celular. A cada clique da câmera, ela sentia que estava cruzando uma linha sem volta. Não era mais a faxineira invisível. Era uma mulher tomando seu poder de volta. De repente ouviu a porta da frente se abrir, o coração de Mariana parou. Ela verificou o relógio. 8 da noite. Não deveria ter ninguém chegando. Rapidamente guardou o celular, organizou os papéis como estavam e saiu do escritório, fechando a porta silenciosamente. Quando chegou no corredor, viu Felipe descendo as escadas. Dona Mariana? Ainda está aqui? Estava terminando a limpeza, querido. Já vou embora. Ah, tudo bem. Boa noite, então. Boa noite, Felipe. Mariana saiu da mansão com as pernas bambas. No ônibus para casa, verificou as fotos. Mais de 100 imagens. Documentos que mostravam tudo. Nomes de investidores enganados, valores desviados, contas fantasmas. Laura ficou acordada a noite inteira traduzindo e organizando tudo. Mãe, isso aqui é ouro, mas também é perigoso. Muito perigoso. O que fazemos agora? Amanhã vamos na Polícia Federal. Com isso aqui eles não podem ignorar. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, o Sheik voltou de viagem. 3 dias antes do previsto. Quando Mariana chegou para trabalhar na segunda-feira, ele estava no escritório, o rosto vermelho de raiva. Você! Ele gritou quando a viu. Vem aqui! Conceição olhou para Mariana com medo nos olhos. Mariana se armou de coragem e foi até o escritório. O Sheik estava de pé, atrás da mesa. Os papéis espalhados de forma diferente de como ela tinha deixado. Alguém mexeu aqui, ele disse em inglês, cada palavra cuspida com raiva. Foi você? Não, senhor, Mariana respondeu, mantendo a voz firme. Eu só limpei por fora, como o senhor pediu. Ele a encarou por longos segundos. Mariana segurou o olhar dele, não abaixou os olhos. Não desta vez. Se eu descobrir que alguém tocou nos meus documentos, essa pessoa vai se arrepender, ele disse ameaçadoramente. Ninguém tocou. Senhor! Mariana repetiu. Ele a dispensou com um gesto grosseiro. Mariana saiu, mas sentiu os olhos dele em suas costas. Na cozinha, Conceição estava apavorada. Dona Mariana, ele sabe. De algum jeito ele sabe. Ele não sabe de nada. Está paranoico. Você precisa sair daqui, agora. Não vou sair. Ele que vai sair. Ele e toda a sua podridão. Naquela tarde, o Sheik recebeu visitas. 3 homens árabes que Mariana nunca tinha visto antes. Pela conversa deles, que ela entendia perfeitamente agora, ficou claro. Eles eram os verdadeiros chefes. O Sheik era apenas um operador. Um rosto bonito para os brasileiros confiarem, e eles estavam furiosos. Você é um idiota, um deles disse em árabe. Deixou documentos importantes ao alcance de empregados? Você sabe o risco disso. Ninguém aqui fala árabe, o Sheik respondeu defensivamente. São apenas brasileiros ignorantes, principalmente aquela empregada velha. Ela nem sabe ler direito. Imagina entender nossa língua. Mariana estava servindo café, invisível como sempre. Mas por dentro ela fervia. Cada palavra, cada insulto, cada demonstração de arrogância alimentava sua determinação. Precisamos limpar essa bagunça, outro homem disse. Se as autoridades brasileiras descobrirem a verdadeira extensão da operação, todos nós vamos cair. Vou resolver, o Sheik garantiu. Em 2 semanas, transferimos tudo e fechamos essa frente. O Brasil foi bom enquanto durou, mas já tiramos o suficiente desses tolos. Mariana saiu da sala com as mãos tremendo. Não de medo, de raiva. Raiva pura e justa. Naquela noite, Mariana e Laura foram à Polícia Federal. A delegada que as atendeu era uma mulher na casa dos 40, de cabelos curtos e olhar firme. Senhora Mariana, essas são acusações muito sérias. A delegada disse, folheando as fotos impressas que Laura tinha preparado. Eu sei. E tenho provas de tudo que estou falando. A senhora diz que entende árabe? Sim, estou aprendendo há 3 meses.
Minha filha me ensinou. A delegada olhou para Laura. Você estuda letras? Sim, doutora. Com especialização em línguas orientais. E pode atestar que essas traduções estão corretas? Posso. E posso também verificar a autenticidade dos documentos com especialistas, se necessário. A delegada ficou em silêncio, analisando tudo. Vou ser honesta com vocês. Ela finalmente disse. Casos assim são complicados. Estamos falando de um cidadão estrangeiro com conexões poderosas, muito dinheiro e provavelmente bons advogados. As provas que vocês trouxeram são boas, mas precisamos de mais. Precisamos pegá-lo em flagrante. Como? Mariana perguntou. Ele ainda confia que a senhora não entende nada. Isso é nossa vantagem. Se conseguirmos fazer com que ele se incrimine verbalmente em uma gravação, teremos tudo o que precisamos. A senhora quer que eu grave ele? Seria o ideal, mas tem que ser de forma legal. A senhora teria que fazê-lo confessar os crimes espontaneamente, sabendo que está sendo gravada, ou em local público, onde não há expectativa de privacidade. Isso é muito perigoso, Laura disse. A delegada concordou. Por isso preciso que vocês pensem bem antes de aceitar. Se ele descobrir o que a senhora está fazendo, eu faço, Mariana interrompeu. Seja o que for, eu faço. Laura olhou para a mãe com uma mistura de orgulho e medo. Mãe, filha, quantas pessoas esse homem já enganou? Quantas famílias ele destruiu? Alguém tem que parar ele. E dessa vez, esse alguém sou eu. A delegada explicou o plano. Mariana usaria um gravador discreto. Provocaria conversas que levassem ele a se gabar de seus crimes. Era arriscado, mas possível. Uma última coisa, a delegada disse. Por favor, tome muito cuidado. Homens assim não hesitam em fazer mal a quem os ameaça. Eu sei, mas não tenho mais medo. Já fui invisível tempo demais. Agora eu existo e ele vai saber disso. Os próximos dias foram tensos. Mariana usava o gravador discreto preso à roupa. A Polícia Federal estava monitorando tudo. Mas o sheik estava paranoico, falava menos, recebia menos visitas, até que aconteceu. Foi uma sexta-feira. O sheik recebeu uma ligação e ficou visivelmente nervoso. Mariana ouviu perfeitamente a conversa em árabe. Um grande investidor brasileiro estava desconfiado, ameaçando ir às autoridades. Era preciso resolver imediatamente. Quando ele desligou, estava pálido. Você! Ele chamou Mariana. Traz água, agora! Mariana trouxe a água. O sheik bebeu tudo de uma vez. A mão tremendo. Brasileiros estúpidos, ele murmurou em árabe, pensando que ela não entendia. Não sabem com quem estão mexendo. Mariana continuou ali, esperando se ele precisaria de algo mais. Ele parecia ter esquecido sua presença. O telefone tocou novamente. Ele atendeu falando rápido em árabe. Sim, eu sei. O homem está ameaçando. Mas não se preocupe, vou resolver. Como sempre resolvo. Ele vai receber sua parte do dinheiro roubado daqueles outros idiotas e vai ficar quieto. E se não ficar, temos outras formas de resolver. Ninguém vai acreditar em um empresário falido de qualquer jeito. Mariana sentiu o gravador queimar contra seu peito. Estava tudo ali. A confissão, a admissão de roubo, a ameaça, mas o sheik não tinha terminado. Talvez pelo estresse, talvez pela arrogância. Ele continuou falando. Essa operação toda rendeu mais de 50 milhões. 50 milhões de reais desses brasileiros estúpidos que acreditaram em promessas de energia solar. Eles nunca vão ver esse dinheiro de volta. E mesmo que descubram, o que vão fazer? Sou diplomata. Tenho imunidade. Vou embora do Brasil e esses tolos ficam chorando seu dinheiro perdido. Ele desligou e finalmente percebeu que Mariana ainda estava ali. Ainda está aqui? Sai, vai limpar alguma coisa. Mariana saiu, mas desta vez com um sorriso pequeno nos lábios. Tinha tudo. Cada palavra, cada confissão, cada crime admitido em alto e bom som. No corredor, tirou o celular e mandou mensagem para Laura. Consegui. Está tudo gravado. A resposta veio imediatamente. Mãe, sai daí agora. Vai direto para a delegacia. Mas Mariana não ia sair. Não ainda. Tinha mais um passo no plano.
Ela voltou para a sala, onde o sheik estava sentado no sofá, a cabeça entre as mãos, visivelmente estressado. Conceição tinha ido embora mais cedo. Felipe não estava na casa. Estavam sozinhos. Senhor? Mariana disse baixinho. Precisa de algo mais? Ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Não, pode ir embora. Não preciso mais de você hoje. Na verdade, Mariana disse, a voz mais firme agora. Eu acho que o senhor precisa sim de mim. Precisa muito. Ele franziu a testa. O quê? Mariana respirou fundo. Era agora. Não havia volta. O senhor acha que eu sou invisível? Ela disse ainda em português. Eu acho que sou burra. Uma velha faxineira ignorante que mal sabe ler. Foi isso que disse para seus amigos, não foi? O sheik ficou de pé, a confusão dando lugar à raiva. Do que você está falando? Estou falando, Mariana continuou, a voz cada vez mais forte, de todas as vezes que o senhor falou de mim na minha frente, de todas as piadas ofensivas, de todas as humilhações. Você está louca. Sai daqui antes que eu ligue para a polícia. A polícia? Mariana quase riu. Não, por favor, ligue. Vai ser muito mais fácil assim. O sheik pegou o celular, mas parou. Algo na postura de Mariana, no seu olhar, o fez hesitar. O senhor ainda não entendeu, não é? Mariana disse. Então, pela primeira vez em 3 meses, ela falou em árabe. Árabe perfeito, claro, fluente. Eu entendo cada palavra que você diz. Cada insulto, cada crime, cada mentira. O rosto do sheik ficou branco como papel. O celular caiu de sua mão. Você fala árabe? Sim, Mariana respondeu, ainda no idioma dele. Falo. Aprendi. Nos últimos 3 meses, enquanto você me humilhava e ria de mim, eu estudava. Acordava às 4 da manhã para aprender sua língua, para entender cada palavra podre que saía da sua boca. Isso é impossível. Impossível. Mariana deu um passo em direção a ele. O que é impossível é você achar que pode vir para o meu país, roubar o meu povo e tratar pessoas como eu como lixo sem consequências. O que é impossível é sua arrogância em pensar que uma faxineira não poderia ser inteligente, não poderia aprender, não poderia ser mais do que você imaginou. O sheik recuou, batendo nas costas do sofá. Você não tem provas de nada. Não tenho. Mariana sorriu. Tenho fotos de todos os seus documentos. Tenho gravações de suas conversas, incluindo a de 5 minutos atrás, onde você admite ter roubado 50 milhões de reais de investidores brasileiros. E sabe o que mais? A Polícia Federal já tem tudo isso. Ele ficou em silêncio, processando. Então tentou mudar de tática. O tom ficou suave, quase suplicante. Olha, nós podemos resolver isso. Você quer dinheiro? Posso te dar dinheiro. Muito dinheiro. Mais do que você ganharia em 10 anos trabalhando. Você acha que é sobre dinheiro? Mariana sentiu a raiva ferver. Você realmente não entende, não é? Não é sobre dinheiro. É sobre dignidade. É sobre justiça. É sobre todas as pessoas que você e homens como você pisotearam achando que podiam. Você é apenas uma empregada. Uma empregada não instruída? Quem vai acreditar em você contra mim? Uma empregada não instruída, Mariana repetiu, voltando ao português. É isso que eu sou para você. Mas sabe o que eu realmente sou? Sou mãe, sou trabalhadora, sou uma mulher que criou uma filha sozinha, que trabalhou 15 anos para dar a ela o estudo que eu nunca tive. Sou alguém que acorda antes do sol e dorme depois das estrelas para colocar comida na mesa. E sabe o que mais? Sou alguém que aprendeu uma das línguas mais difíceis do mundo em 3 meses, só para provar que você estava errado sobre mim. O sheik não tinha resposta. Pela primeira vez desde que Mariana o conhecera, ele estava sem palavras. A polícia vai chegar em breve, Mariana disse. E quando chegarem, vão encontrar um ladrão, um mentiroso, um criminoso. Não um sheik poderoso, apenas um homem pequeno, que achava que seu dinheiro e título lhe davam o direito de destruir vidas. Nesse momento, o som de sirenes cortou o silêncio. Carros parando em frente à mansão. Portas batendo, o sheik correu até a janela. 4 carros da Polícia Federal.
Agentes descendo, se posicionando. Você me traiu. Não, Mariana corrigiu. Você se traiu. Eu apenas abri os olhos e ouvi. O resto foi você mesmo. A campainha tocou. Mariana foi até a porta e abriu. A delegada estava lá, acompanhada de 6 agentes e um tradutor. Senhora Mariana, a delegada disse. Está tudo bem? Está tudo ótimo, doutora. A delegada entrou, mostrando o mandado de prisão. Onde ele está? Na sala. Os agentes entraram. O sheik tentou correr, mas foi contido imediatamente. Ele gritava em árabe ameaças e ofensas. O tradutor olhou para a delegada. Ele está dizendo que tem imunidade diplomática, que isso é um absurdo, que vai processar todos. Na verdade, Mariana interrompeu. Em árabe fluente, ele está dizendo muito mais que isso. Está dizendo que tem amigos poderosos que vão fazer todos vocês se arrependerem. Está dizendo que o Brasil é um país de terceiro mundo, cheio de pessoas estúpidas. E está dizendo que nada disso vai grudar porque ele tem dinheiro demais para pagar qualquer juiz. Todos na sala ficaram em silêncio, olhando para Mariana. O tradutor arregalou os olhos. A senhora fala árabe? Falo. E entendo cada palavra que ele disse nos últimos 3 meses. Cada crime, cada esquema, cada ofensa. Está tudo gravado, tudo documentado. A delegada sorriu. Senhora Mariana, a senhora é incrível. O sheik foi algemado. Enquanto era levado, ele virou para Mariana e cuspiu em árabe. Você é apenas uma faxineira. Sempre será apenas uma faxineira. Mariana o encarou e respondeu, também em árabe, cada palavra clara e poderosa. Eu sou uma faxineira. E uma faxineira te derrotou. Uma faxineira que você desprezou, que você humilhou, que você chamou de ignorante. Essa faxineira aprendeu sua língua, descobriu seus crimes e te colocou atrás das grades. Então sim, eu sou uma faxineira. E tenho muito orgulho disso. Os próximos dias foram uma loucura. A prisão do sheik virou notícia nacional. A história de Mariana, a faxineira que aprendeu árabe para expor um criminoso internacional, se espalhou como fogo. Repórteres acamparam na frente do seu prédio. Programas de televisão queriam entrevistá-la. As redes sociais explodiram com hashtags de apoio. Mas o mais importante estava acontecendo nos bastidores. Com as provas que Mariana forneceu, a Polícia Federal desmantelou toda a rede de esquemas. Não era apenas o sheik. Eram dezenas de pessoas envolvidas. Outros árabes, brasileiros corruptos, empresários desonestos, até alguns políticos. O montante total roubado era muito maior do que 50 milhões. Era mais de 200 milhões de reais, desviados de centenas de investidores ao longo de 2 anos. Sem a senhora, a delegada disse em uma reunião na sede da Polícia Federal, essa quadrilha continuaria operando. Destruindo vidas, roubando sonhos, corrompendo nosso sistema. A senhora sozinha fez o que nossos sistemas de vigilância levaram anos para fazer. Eu não estava sozinha, Mariana corrigiu. Minha filha me ensinou. A senhora e sua equipe me protegeram. Conceição, a cozinheira, me apoiou. Foi um trabalho conjunto, mas a coragem foi sua. Mariana sorriu timidamente. Ainda estava se acostumando com toda aquela atenção. A faxineira invisível agora era vista. Realmente vista. O julgamento foi rápido. As provas eram irrefutáveis. Os advogados caros do sheik tentaram de tudo. Alegaram imunidade diplomática, negada. Questionaram a validade das gravações, validadas. Atacaram a credibilidade de Mariana. Destruídos quando ela falou em árabe perfeito no tribunal. A cena no tribunal foi histórica. O sheik, em sua arrogância, insistiu em falar em árabe, achando que apenas o tradutor oficial entenderia. Ele disse coisas ofensivas sobre o juiz, sobre o sistema brasileiro, sobre todos ali. E Mariana, sentada na cadeira de testemunha, traduziu cada palavra, perfeitamente, sem hesitação. O juiz ficou impressionado. Senhora Mariana, a senhora aprendeu árabe em apenas 3 meses? Sim, Vossa Excelência. Minha filha, que estuda letras com especialização em línguas orientais, me ensinou.
Estudei 4, 5 horas por dia, todos os dias, durante 3 meses. E por quê? Mariana olhou para o sheik, depois de volta para o juiz. Porque cansei de ser invisível, Vossa Excelência. Cansei de ser tratada como menos que humana. E decidi que, se ele ia me humilhar na minha frente, pelo menos eu deveria entender exatamente o que estava sendo dito. O silêncio no tribunal era absoluto. A senhora é um exemplo para todos nós, o juiz disse. Sua coragem, sua determinação, sua inteligência. A senhora provou que não existe trabalho pequeno. Existe trabalho honesto. E a senhora, em seu trabalho honesto, fez mais pela justiça do que muitos que se dizem poderosos. O sheik foi condenado a 15 anos de prisão. Seus cúmplices receberam penas variadas. Os bens foram confiscados. O dinheiro recuperado seria devolvido aos investidores lesados. Mas a história de Mariana estava apenas começando. 3 meses após o julgamento, Mariana estava sentada em uma sala muito diferente das que costumava limpar. Era a reitoria da universidade onde Laura estudava. Senhora Mariana, o reitor disse sorrindo, é uma honra tê-la aqui. Queríamos fazer uma proposta. Uma proposta, senhor? Sim, sua história inspirou não apenas nosso país, mas o mundo todo. Uma mulher de 50 anos, sem educação formal completa, que aprendeu árabe em 3 meses por pura determinação. Gostaríamos de oferecer à senhora uma bolsa integral para estudar letras aqui, com especialização em línguas orientais. A senhora pode começar quando quiser. Mariana ficou sem palavras. Laura, ao seu lado, apertou sua mão. Mas, senhor, eu não terminei nem o ensino médio. Nós vamos providenciar a aceleração dos estudos. A senhora pode fazer o ensino médio e começar a faculdade simultaneamente. Temos programas especiais para pessoas excepcionais. E a senhora Mariana é excepcional. As lágrimas vieram antes que ela pudesse controlar. Eu sempre quis estudar, sempre. Agora pode. E mais, queremos que a senhora seja uma porta-voz para nosso programa de inclusão educacional. Quantas mulheres como a senhora existem por aí, inteligentes, capazes, mas sem oportunidades? Queremos alcançá-las. Mostrar que nunca é tarde, Mariana aceitou. E começou não apenas uma, mas 2 jornadas. Pela manhã, ela estudava. À tarde, ela dava palestras. À noite, ela escrevia um livro contando sua história. Mas ela não abandonou completamente sua antiga vida. Uma vez por semana, ela ainda limpava casas. Não por necessidade financeira. As recompensas da Polícia Federal e os direitos do livro tinham resolvido esse problema. Ela limpava porque gostava, porque era quem ela era, porque não havia vergonha no trabalho honesto. Mãe, Laura disse um dia, você não precisa mais fazer isso. Eu sei, filha, mas quero. Me lembra de onde vim. Me lembra de não me tornar como aqueles que me desprezaram. As casas onde ela trabalhava agora eram diferentes. As famílias a tratavam com respeito, não por pena, mas por admiração. Elas perguntavam sobre seus estudos, sobre o livro, sobre suas palestras. Conceição se tornou sua melhor amiga. As duas se encontravam toda semana para tomar café e rir das loucuras pelas quais tinham passado. Dona Mariana, você se lembra quando ele chamou você de velha e feia naquele dia? Lembro. E você se lembra da cara dele quando eu respondi em árabe no tribunal? As duas riam até as lágrimas correrem. Felipe, o garoto que tinha sido gentil com ela, foi aceito em direito. Ele disse que foi inspirado por sua coragem para lutar contra injustiças. A mansão no Morumbi foi vendida. Mariana nunca mais voltou lá. Não precisava. Aquele lugar representava um passado de invisibilidade. Ela agora vivia em um presente de visibilidade e propósito. Seu livro, A Faxineira que Falava Árabe, se tornou um best-seller. O dinheiro dos direitos autorais ela dividiu em 3 partes. Uma para ela e Laura, uma para criar um fundo de bolsas para trabalhadoras domésticas que quisessem estudar e uma para a Polícia Federal investir em treinamento. As palestras de Mariana lotavam auditórios. Ela falava sobre dignidade, sobre nunca ser tarde para aprender, sobre não aceitar ser invisível. Eu passei 15 anos sendo invisível.
ela dizia, sempre encerrando da mesma forma. Invisível para patrões, para a sociedade, às vezes até para mim mesma. Mas a verdade é que eu sempre estive aqui. Sempre fui inteligente, sempre fui capaz, sempre fui valiosa. Eu só precisava de uma oportunidade. E quando essa oportunidade não veio, eu a criei. 1 ano depois do julgamento, algo especial aconteceu. Mariana recebeu um convite do Ministério das Relações Exteriores. Eles precisavam de uma tradutora de árabe para uma conferência internacional sobre direitos dos trabalhadores. É apenas por 2 dias, o coordenador explicou. Mas seria muito simbólico ter a senhora lá. Sua história é conhecida mundialmente agora. Mariana aceitou. E lá estava ela, com seu fone de ouvido, traduzindo simultaneamente discursos de embaixadores, ministros, autoridades de diversos países árabes. Era surreal. Há 1 ano, ela limpava o chão de uma mansão. Agora, ela estava em um palco internacional, sua voz sendo ouvida por centenas de pessoas importantes. Durante um intervalo, uma mulher árabe se aproximou. Era uma embaixadora do Egito. Senhora Mariana? Ela disse em árabe. Posso falar com a senhora? Se disse claro. Mariana respondeu também em árabe. Quero que saiba que sua história chegou até meu país. Inspirou muitas mulheres lá. Mulheres que são tratadas como invisíveis, como inferiores. Saber que uma mulher como a senhora, que enfrentou não apenas preconceito de classe, mas também de cultura e idioma, e venceu, isso dá esperança. Mariana sentiu os olhos marejar. Obrigada. Muito obrigada. Não, obrigada é a senhora, por nos lembrar que conhecimento é poder, que educação é liberdade, que nunca devemos aceitar ser menos do que somos. Aquela noite, Mariana ligou para Laura. Filha, você acredita onde eu estou? Acredito, mãe. Você merece estar em qualquer lugar que queira. Sabe o que é mais incrível? Não é estar aqui. Não são as palestras, ou o livro, ou o dinheiro. É olhar no espelho e me reconhecer. Durante tantos anos, eu me vi através dos olhos dos outros. Me vi como pequena, como limitada, como apenas uma faxineira. Agora eu me vejo como sou, como sempre fui. E como é, mãe? Forte, inteligente, valiosa, capaz de qualquer coisa. 2 anos depois, Mariana se formou em letras. Laura já estava no mestrado. As duas caminhavam juntas pelo campus, conversando animadamente em árabe, agora ambas fluentes. Mãe, você decidiu sobre o emprego na ONU? Ainda não. É tentador. Mas também estou pensando em abrir aquela escola de idiomas para trabalhadoras domésticas. Ensinar outras mulheres como eu a encontrar seu poder através do conhecimento. Você pode fazer os 2. Posso? Mariana sorriu. Acho que ainda estou me acostumando com ter escolhas. Você sempre teve escolhas, mãe. Só não tinha oportunidades. Agora tem. E vai fazer delas o que quiser. Mariana parou no meio do caminho e olhou ao redor. Estudantes apressados, professores discutindo teorias, o sol batendo nas árvores antigas do campus. Você sabe o que eu aprendi, filha? O quê? Que ser invisível às vezes pode ser uma vantagem. As pessoas baixam a guarda, dizem coisas que não diriam, mostram quem realmente são. E quando você finalmente se revela, o impacto é muito maior. Filosofia de faxineira? Filosofia de mulher que viveu as 2 vidas, Mariana corrigiu. E sabe o valor de cada uma? No verão seguinte, Mariana abriu sua escola. Instituto Mariana, Educação e Dignidade para Todas. Era pequeno no início, apenas uma sala alugada, 6 alunas, todas trabalhadoras domésticas. Mas cresceu. Em 6 meses eram 3 salas. Em 1 ano, um prédio pequeno. As mulheres vinham de toda a cidade para aprender não apenas idiomas, mas matemática, informática, direitos trabalhistas. Professora Mariana, uma aluna de 45 anos, perguntou um dia: "A senhora acha que eu consigo aprender inglês nessa idade?" Mariana sorriu. "Querida, eu aprendi árabe aos 50. Você tem 5 anos de vantagem sobre mim." A aluna riu, mas havia lágrimas em seus olhos. "É que
Ninguém nunca acreditou que eu pudesse aprender algo além de limpar. Eu acredito. E mais importante, você precisa acreditar. 3 anos após a prisão do Sheik, Mariana recebeu uma carta. Era dele, da prisão. Laura não queria que ela lesse. Mãe, por que dar atenção a esse homem? Mas Mariana leu mesmo assim. A carta era em árabe. Nela, o Sheik não pedia desculpas, mas reconhecia algo importante, que ele tinha subestimado completamente quem ela era, que sua arrogância tinha sido sua queda, que ele passava os dias na prisão pensando em como uma simples faxineira tinha sido mais inteligente, mais corajosa, mais estratégica que ele. Ele aprendeu a lição? Laura perguntou. Não sei, mas não importa. Eu não fiz isso por ele. Fiz por mim, por você. Por todas as mulheres que são tratadas como invisíveis, Mariana queimou a carta. Aquele capítulo estava fechado. 5 anos depois, do dia em que falou árabe pela primeira vez para o Sheik, Mariana estava em outro lugar especial. Era a formatura de Laura no doutorado. Eu não estaria aqui sem você, mãe, Laura disse, abraçando-a. Você sempre foi minha inspiração, e você sempre foi a minha filha. Você me deu razão para aguentar os dias difíceis, e me deu as ferramentas para mudar minha vida. A festa de formatura foi no instituto que Mariana tinha fundado. Mais de 200 pessoas compareceram, ex-alunas que agora eram professoras, enfermeiras, empresárias. Conceição estava lá, agora aposentada e voluntária no instituto. Felipe, já advogado, oferecia consultoria jurídica gratuita para as alunas. A delegada da Polícia Federal, agora superintendente, era membro do conselho diretor. Mariana, a delegada disse, levantando um copo em um brinde. Você mudou não apenas sua vida, mas centenas de vidas. Você provou que nunca é tarde, que nenhum obstáculo é grande demais, que conhecimento é a verdadeira igualdade e que faxineiras são fodas. Uma ex-aluna gritou do fundo e todos riram. Mariana sorriu. Sim, faxineiras eram fodas. Eram fortes, resistentes, capazes de enxergar a sujeira que ninguém mais via, literal e metaforicamente. Naquela noite, voltando para casa com Laura, Mariana olhou pela janela do carro. As luzes da cidade piscavam. Em algum lugar lá fora, havia outras Marianas. Mulheres invisíveis, subestimadas, ignoradas, mas não por muito tempo. Seu instituto crescia, seu livro era lido. Sua história inspirava. Mudanças levavam tempo, mas estavam acontecendo. Mãe, no que está pensando? Laura perguntou. Estou pensando que há 10 anos, se alguém me dissesse onde eu estaria hoje, eu não acreditaria. Professora, autora, palestrante, fundadora de uma escola, mãe de uma doutora. E não se esqueça, tradutora oficial do Ministério das Relações Exteriores. E isso, Mariana riu, ainda parece sonho. Não é sonho, mãe, é a realidade que você construiu. Com suas mãos, que já limparam tantos pisos, mas que também escreveram um livro, seguraram canetas para estudar, levantaram outras mulheres. Mariana olhou para suas mãos, ainda ásperas em alguns lugares. Marcas de anos de trabalho duro que nunca desapareceriam completamente. Mas agora também eram mãos que seguravam diplomas, que escreviam, que ensinavam. Sabe o que eu gostaria de dizer para aquela Mariana de 5 anos atrás? Ela perguntou. O quê? Que ela era mais forte do que imaginava, mais inteligente do que lhe disseram, mais capaz do que qualquer um acreditava. Que ela não precisava da validação de ninguém, especialmente não de um sheik arrogante. Que ela já era completa, já era valiosa, já era importante. Ela só precisava ver isso. E ela viu, Laura disse suavemente. Sim, Mariana concordou. Ela viu, e uma vez que você vê sua própria luz, ninguém pode mais convencê-la de que você é escuridão. Chegaram em casa. Não era mais o apartamento pequeno de Cidade Tiradentes. Era uma casa simples, mas confortável em um bairro tranquilo. No jardim, Mariana tinha plantado jasmins, sua flor favorita. Antes de entrar, ela parou e olhou para o céu. As estrelas brilhavam. Obrigada, ela sussurrou. Não para ninguém em particular, talvez para o universo, talvez para si mesma. Pelo quê, mãe? Por não desistir.
Nos momentos mais difíceis, quando eu queria desistir, algo me segurou. E agora sei o que era: a fé em um futuro melhor. A esperança de que as coisas poderiam mudar. E a crença lá no fundo de que eu merecia mais. Laura abraçou a mãe. E merece. Sempre mereceu. Anos continuaram passando. O Instituto cresceu e se tornou referência nacional em educação para mulheres trabalhadoras. Mariana foi convidada para falar nas Nações Unidas. Seu livro foi traduzido para 23 idiomas, incluindo, ironicamente, árabe. Ela agora tinha 60 anos, cabelos grisalhos que ela usava com orgulho, rugas ao redor dos olhos de tanto sorrir, e uma paz interior que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. Um dia, recebeu uma ligação inesperada. Era de uma jovem mulher árabe. Senhora Mariana, meu nome é Fátima. Eu trabalho como empregada doméstica em Dubai. Li seu livro e mudou minha vida. Queria agradecer. Não precisa agradecer, querida. O que você está fazendo agora? Estou estudando. À noite, depois do trabalho. Estou aprendendo inglês e programação de computadores. Quero mudar de vida, assim como a senhora mudou. Você vai conseguir. Se eu conseguir, você também consegue. Tem uma coisa que eu queria dizer. Fátima continuou. Quando eu li a parte do seu livro onde a senhora fala árabe pela primeira vez para o sheik, eu chorei. Porque eu senti como se alguém finalmente estivesse falando por mim. Por todas nós. Continue estudando, Fátima. Continue acreditando. E um dia, quando você conseguir o que quer, ajude outra mulher a fazer o mesmo. É assim que mudamos o mundo. Uma mulher ajudando outra. Quando desligou, Mariana tinha lágrimas nos olhos. Lágrimas boas. Lágrimas de realização. Ainda vale a pena? Laura perguntou, vendo a mãe emocionada. Mais do que nunca. Cada palestra, cada aula, cada história compartilhada. Vale a pena porque atinge pessoas que eu nunca vou conhecer, em lugares que eu nunca vou visitar. Vale a pena porque transforma vidas. Na noite do seu 60º aniversário, Mariana organizou uma festa no Instituto. Não queria presentes. Pediu que cada pessoa trouxesse uma história de transformação. E as histórias vieram. Centenas delas. Mulheres que tinham voltado a estudar depois de ler seu livro. Homens que tinham mudado a forma como tratavam funcionárias depois de conhecer sua história. Jovens que tinham escolhido carreiras em educação e justiça social, inspirados por ela. Vocês me dão esperança, Mariana disse em seu discurso, porque eu era apenas uma pessoa, uma faxineira que aprendeu árabe. Mas cada um de vocês multiplicou essa história. Cada um levou essa mensagem adiante, e agora somos milhares. Milhares de vozes dizendo, nós existimos, nós importamos, nós somos capazes. A festa durou até de madrugada. Quando finalmente terminou, e Mariana estava sozinha no instituto, ela caminhou pelos corredores silenciosos. Nas paredes, fotos de todas as alunas que tinham se formado. Mais de 1000 rostos, 1000 histórias de transformação. Ela parou em frente a uma foto dela mesma de 5 anos atrás, quando o instituto abriu. Estava sorrindo, mas havia cansaço em seus olhos. O cansaço de anos sendo invisível, comparou com seu reflexo no vidro da foto. Agora, o sorriso era mais profundo. Os olhos brilhavam diferente. Era o brilho de quem tinha encontrado seu propósito. Nós conseguimos. Ela sussurrou para sua versão mais jovem na foto. Nós realmente conseguimos. E ali, naquele corredor silencioso, cercada pelas evidências de tantas vidas transformadas, Mariana percebeu algo fundamental. Ela não tinha apenas mudado de faxineira invisível para professora respeitada. Ela tinha descoberto que sempre tinha sido as duas coisas. Sempre tinha sido forte, inteligente, valiosa. O trabalho não definia seu valor. Sua humanidade sempre tinha definido. O sheik tinha achado que estava zombando de uma faxineira ignorante. Mas ela era, e sempre tinha sido, uma mulher extraordinária fazendo um trabalho honesto. E quando ele finalmente percebeu isso, já era tarde demais. Mariana desligou as luzes do instituto e saiu para a noite. A lua estava cheia, iluminando as ruas desertas. Ela caminhou devagar,
saboreando o silêncio, a paz. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Conceição. Amiga, acabei de ver no noticiário. Mas 3 membros daquela quadrilha foram presos hoje. A justiça demora, mas chega. Mariana sorriu. Sim, a justiça tinha chegado. Não apenas para o Sheik, mas para todas as vítimas dele. Os investidores enganados tinham recuperado seus recursos. Algumas famílias que tinham perdido tudo conseguiram recomeçar. Mas mais do que isso, a justiça tinha chegado para ela mesma. Não a justiça dos tribunais, mas a justiça interior. A justiça de finalmente ser vista, respeitada, valorizada. Ela lembrou da primeira vez que tinha entrado naquela mansão no Morumbi 3 meses antes de tudo mudar. Lembrou de como tinha abaixado os olhos quando o Sheik passou por ela. De como tinha se sentido pequena, insignificante, invisível. Agora, caminhando sob a lua cheia, ela nunca tinha se sentido tão grande. Passou por uma padaria ainda aberta. O dono, seu João, estava fechando. Professora Mariana. Boa noite. Boa noite, seu João. Trabalhando até tarde? Sempre, professora. Alguém tem que fazer os pães para o café da manhã do povo. Assim como a senhora limpava casas para sustentar sua filha. E não há vergonha nisso, não é, seu João? Nenhuma vergonha. Só orgulho do trabalho honesto. Eles se despediram e Mariana continuou caminhando. Trabalho honesto. Que conceito poderoso. O Sheik tinha milhões, título de nobreza, conexões internacionais. Mas não tinha honra, não tinha caráter. E no final, tudo aquilo de nada valeu, enquanto ela, com suas mãos calejadas e suas costas doloridas, de anos esfregando pisos, tinha algo que dinheiro nenhum podia comprar, integridade. Chegou em casa e encontrou Laura ainda acordada, trabalhando em seu computador. Mãe, achei que você ia dormir no instituto. Pensei nisso, Mariana admitiu. Mas queria dormir na minha cama, na minha casa, com minha filha por perto. Laura salvou o trabalho e fechou o computador. Sabe o que eu estava fazendo? Trabalhando no seu pós-doutorado? Não. Estava escrevendo uma proposta para expandir o instituto. Quero abrir filiais em outras cidades. São Paulo foi só o começo. Por que não Rio? Salvador? Recife? Por que não uma rede nacional de institutos que ajudem trabalhadoras domésticas a transformar suas vidas? Mariana sentou ao lado da filha, o coração cheio. Você pegou minha pequena semente de esperança e está transformando em uma floresta. Aprendi com a melhor. Mãe, elas conversaram até tarde sobre os planos. Laura tinha contatos, parceiros potenciais, fontes de financiamento. O sonho de Mariana estava prestes a se multiplicar. Mas eu quero que você prometa uma coisa, Laura disse. O quê? Que você vai descansar também. Você já provou tudo que precisava provar. Já conquistou tudo que merecia. Agora pode simplesmente viver, aproveitar. Mariana pensou sobre isso. Era verdade. Durante tantos anos, sua vida tinha sido apenas trabalho e sacrifício. Depois, tinha sido trabalho, estudo e luta por justiça. Então, trabalho, ensino e construção do instituto. Mas viver? Simplesmente existir sem uma meta, sem uma batalha, sem uma causa? Eu não sei se sei fazer isso, ela admitiu. Então, vamos aprender juntas. Que tal começarmos com aquela viagem para o Nordeste que sempre falamos? Só nós duas, praia, sol, sem compromissos? E aí, você está falando sério? Completamente. Mês que vem, 2 semanas. Só mãe e filha. Mariana abraçou Laura com força. Sim, ela merecia isso. Merecia descanso, merecia alegria, merecia paz. Na manhã seguinte, Mariana acordou com o sol batendo no rosto. Não colocou o despertador para as 4 da manhã. Não tinha casa para limpar. Não tinha aula para dar. Era domingo. Ela se espreguiçou na cama, sentindo cada músculo do corpo relaxar. Depois, foi até a cozinha e preparou um café. Não o café rápido que tomava antes de correr para o trabalho. Um café lento, pensado, saboroso. Sentou na varanda pequena da casa, com sua xícara fumegante, e simplesmente observou o mundo acordar. Pássaros cantavam. Vizinhos saíam para comprar pão. Crianças brincavam na rua. Era tão simples, tão comum e tão maravilhoso. Seu celular tocou. Era um número internacional.
Ela atendeu. Alô? Senhora Mariana? Aqui é Abdullah Al-Mansur, do Ministério da Educação dos Emirados Árabes. Gostaríamos de convidá-la para uma conferência sobre educação e empoderamento feminino em Abu Dhabi. Mariana quase derrubou o café. Os Emirados Árabes, o país do sheik que tinha tentado destruí-la. Por quê? Porque sua história ressoa conosco. Há muitas mulheres em nosso país que precisam ouvir que é possível mudar, que é possível aprender, que é possível se levantar. E quem melhor para contar essa história do que a senhora? Mas eu não sei se... Por favor, considere. Todas as despesas pagas e, claro, um honorário generoso. Além disso, seria uma forma de mostrar que nem todos os árabes são como o homem que a senhora enfrentou. Muitos de nós ficamos envergonhados com o comportamento dele. Posso pensar? Claro, mas espero sua resposta positiva. Quando desligou, Mariana ficou em silêncio por um longo tempo. Ir aos Emirados. Falar em árabe, no país onde o idioma nasceu. Para uma audiência que incluiria autoridades, educadores, talvez até membros da realeza. Era assustador. Mas também era certo. Era fechar um círculo. Era mostrar que ela não tinha apenas aprendido a língua deles, mas tinha conquistado o direito de ser ouvida nela. Vou, ela disse em voz alta. Vou sim. Laura ficou preocupada quando soube. Mãe, você tem certeza? Depois de tudo, justamente por causa de tudo, não vou deixar que a ação de um homem mau me faça julgar toda uma cultura. O árabe é uma língua linda. A cultura árabe tem contribuições incríveis para o mundo. Um idiota não pode estragar isso. Você é incrível, mãe. Não, só estou escolhendo não carregar ódio. Já carreguei peso demais na vida. Agora só quero carregar sabedoria. 3 meses depois, Mariana estava em um avião para Abu Dhabi. Laura foi com ela, assim como Conceição, que nunca tinha saído do Brasil e estava empolgadíssima. Dona Mariana, eu nunca imaginei que ia conhecer o Oriente Médio. Conceição disse, grudada na janela do avião. Nem eu, amiga. Nem eu. Quando chegaram, foram recebidas com honras. Um motorista as levou para um hotel 5 estrelas. Tudo pago pelo governo dos Emirados. É estranho, Mariana comentou com Laura no quarto luxuoso. Há 1 ano eu limpava quartos assim. Agora estou hospedada em um. Você merece estar aqui, mãe. Como hóspede, como palestrante, como ser humano valioso que sempre foi. A conferência foi no dia seguinte. 1000 pessoas na plateia. Mariana estava nervosa. Suas mãos tremiam enquanto organizava suas anotações. Mas quando subiu ao palco e olhou para aquele mar de rostos, algo mudou. Ela não era mais a faxineira nervosa. Era a mulher que tinha derrubado um criminoso internacional. Era a educadora que tinha transformado centenas de vidas. Era a sobrevivente que tinha virado guerreira. Bom dia, ela começou em árabe perfeito. Meu nome é Mariana da Silva Santos. Eu sou brasileira. Eu sou mãe. Eu sou professora. Eu sou faxineira. Um murmúrio percorreu a plateia. Sim, ainda me considero faxineira. Porque não há vergonha no trabalho honesto. Há dignidade. E foi justamente através desse trabalho, sendo invisível aos olhos de muitos, que eu aprendi a ver o que outros não viam. Ela contou sua história, cada detalhe, as humilhações, a determinação, as noites estudando, a descoberta dos crimes, o confronto final. Quando terminou, o silêncio era absoluto. Então, uma mulher na plateia se levantou. Estava usando a baia preta, apenas os olhos visíveis. Ela começou a aplaudir. Depois outra se levantou. E outra, e outra. Logo toda a plateia estava de pé, aplaudindo. Muitas mulheres choravam abertamente. Após a palestra, dezenas de mulheres fizeram fila para falar com ela. Mulheres árabes de todas as idades, todas com histórias parecidas. Histórias de invisibilidade, de ser subestimada, de ser considerada inferior. Você nos deu voz, uma jovem disse. Mostrou que podemos ser mais do que nos dizem que somos. Você sempre teve voz, Mariana corrigiu gentilmente. Só precisava de coragem para usá-la. E agora tem. Naquela noite, no jantar oficial, Mariana estava sentada à mesa principal.
Ao seu lado, um ministro da educação, do outro, uma sheika da família real. Senhora Mariana, a sheika disse, sua história me tocou profundamente. Gostaria de fazer uma doação ao seu instituto. $1 milhão. Mariana quase engasgou com a água. Isso é muito generoso, mas não é generosidade, é investimento. Investimento em mudança. Seu trabalho está plantando sementes que vão florescer por gerações. Mariana aceitou, emocionada. Com aquele dinheiro, poderia abrir não uma, mas 10 filiais do Instituto. Nos dias seguintes, ela visitou escolas, encontrou com grupos de mulheres, deu entrevistas. E em cada lugar falava a mesma mensagem. Você é mais do que pensam que você é. Você é capaz. Você é valiosa. Você importa. Na última noite antes de voltar ao Brasil, Mariana estava sozinha na varanda do hotel, olhando para o deserto iluminado pela lua. Mãe. Laura saiu para a varanda. Posso fazer companhia? Sempre. Elas ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a vista. Sabe o que eu estava pensando? Mariana disse. O sheik achava que estava me humilhando ao falar árabe na minha frente. Mas sem querer, ele me deu o maior presente, a motivação para aprender. Se ele tivesse sido educado, eu nunca teria aprendido árabe, nunca teria descoberto seus crimes, nunca teria mudado minha vida dessa forma. Então você está agradecida a ele? Não, mas estou agradecida ao que eu me tornei apesar dele. Ou talvez em resposta a ele. Ódio transformado em propósito. Exatamente. Quando voltaram ao Brasil, Mariana tinha uma clareza nova. Sabia exatamente o que queria fazer pelo resto da vida. Continuar ensinando, continuar inspirando, continuar mostrando que transformação é possível. O Instituto se expandiu. Em 2 anos havia filiais em 10 cidades. Em 5 anos em todos os estados do Brasil. E não apenas para trabalhadoras domésticas. Para qualquer mulher que precisasse de uma segunda chance, de uma nova oportunidade, de uma mão estendida. Mariana completou 65 anos, depois 70. Seu cabelo ficou completamente branco, mas seus olhos continuavam brilhantes. Sua energia inabalável. Mãe, você não cansa? Aura, agora com seus próprios filhos, perguntava. Canso, mas é um cansaço bom. É o cansaço de ter vivido completamente, de ter dado tudo de si, de ter feito diferença. Um dia recebeu uma carta especial. Era de Fátima, a jovem de Dubai que tinha ligado anos atrás. Querida professora Mariana, queria que soubesse. Consegui. Terminei meu curso de programação. Arrumei um emprego em uma empresa de tecnologia. Não sou mais empregada doméstica. E tudo começou com sua história. Obrigada por me mostrar que era possível. Mariana chorou, lendo aquela carta. Chorou de alegria, de realização, de propósito cumprido. Vale a pena, ela disse para Laura. Cada dificuldade, cada lágrima, cada momento de dor. Vale a pena quando você vê vidas mudando. Laura abraçou a mãe. Você mudou o mundo, mãe. Não, filha. Eu mudei meu mundo e ao fazer isso, dei permissão para outras pessoas mudarem os delas. É assim que funciona. Uma pessoa de cada vez, uma história de cada vez, uma transformação de cada vez. Anos passaram como folhas ao vento. O Instituto se tornou uma instituição respeitada internacionalmente. O livro de Mariana era leitura obrigatória em cursos de educação e justiça social. Sua história era estudada em universidades. Mas para ela, o mais importante eram os rostos. Cada rosto de cada mulher que tinha ajudado. Cada sorriso, cada lágrima de alegria. Cada abraço apertado de alguém que tinha conseguido mudar sua vida. Em seu 80º aniversário, fizeram uma celebração enorme no instituto principal. Milhares de pessoas compareceram. Ex-alunas, professoras, parceiros, apoiadores. Quero fazer um discurso. Mariana disse, sua voz ainda firme apesar da idade. Ela subiu ao palco devagar, mas com dignidade. Olhou para a multidão e sorriu. Há 30 anos, ela começou. Eu era uma faxineira invisível.
Trabalhava em casas de pessoas ricas, limpando suas sujeiras, ouvindo seus desprezos, engolindo minha dignidade para colocar comida na mesa. Então, um homem arrogante decidiu zombar de mim em uma língua que ele achava que eu nunca entenderia. A plateia estava em silêncio absoluto. Aquele homem achava que estava me humilhando, mas ele me libertou. Me deu a raiva necessária, a motivação necessária, a determinação necessária para mudar. E eu mudei. Não apenas minha vida, mas a vida de milhares de outras mulheres. Ela fez uma pausa, olhando ao redor. Então, se existe alguém aqui que está sendo subestimado, que está sendo tratado como invisível, que está sendo considerado menos que humano, eu quero que você saiba. Isso não é verdade. Você é visível. Você é capaz. Você é poderoso. E um dia, quando você se levantar e mostrar ao mundo quem você realmente é, aqueles que te subestimaram vão perceber o erro que cometeram. Aplausos trovejantes, lágrimas, abraços. Mariana desceu do palco e foi cercada por pessoas querendo tocá-la, agradecê-la, abraçá-la. Ela tentou cumprimentar todas, ouvir todas as histórias, secar todas as lágrimas. Quando finalmente conseguiu um momento de paz, sentou em um banco do jardim do instituto. Laura sentou ao seu lado e ao lado de Laura seus netos. Vovó, o mais velho, um menino de 12 anos, perguntou: "É verdade que você derrubou um sheik malvado?" Mariana riu. "É verdade, sim, meu amor." "Como?" Com conhecimento, com determinação, com coragem e, principalmente, com a recusa de aceitar ser menos do que eu era. "Quando eu crescer," o menino disse, "quero ser corajoso como você." Mariana acariciou o cabelo do neto. "Você já é corajoso. Todos vocês são. Tem o sangue de uma faxineira guerreira correndo nas veias." À noite, quando todos tinham ido embora e o instituto estava silencioso, Mariana caminhou pelos corredores uma última vez. Tocou as paredes, olhou as fotos, lembrou de cada história. "Você conseguiu," uma voz disse atrás dela. Era Conceição, agora com quase 100 anos, mas ainda lúcida e presente. "Nós conseguimos, amiga. Você esteve comigo desde o início." "E que início, não é? Lembra daquele sheik horrível?" "Lembro. E sabe o que é engraçado? Agora, quando penso nele, não sinto raiva. Sinto pena, talvez. Ele tinha tudo. Dinheiro, poder, título, mas não tinha o que realmente importa. Não tinha caráter. Não tinha humanidade. Não tinha amor. E você tinha tudo isso mesmo quando não tinha nada mais." Exatamente. As duas mulheres velhas amigas abraçaram-se. "Obrigada, Conceição, por acreditar em mim quando eu mal acreditava em mim mesma. Como eu não ia acreditar na mulher mais incrível que já conheci." Quando Mariana finalmente foi para casa naquela noite, parou na porta e olhou para trás uma última vez. O prédio do instituto brilhava sob a luz dos postes. Dentro dele, sonhos estavam sendo cultivados. Vidas estavam sendo transformadas. Futuros estavam sendo reescritos. E tudo tinha começado com uma faxineira que se recusou a permanecer invisível. Ela entrou em casa, beijou Laura boa noite, abraçou seus netos e foi para seu quarto. Na mesinha de cabeceira havia uma foto antiga. Dela mesma, 25 anos atrás, de uniforme azul claro, o rosto cansado, mas determinado. "Nós conseguimos," ela sussurrou para a foto. "Você e eu, nós realmente conseguimos." E naquela noite Mariana dormiu o sono dos justos. O sono de quem tinha vivido completamente, amado profundamente, lutado corajosamente. O sono de quem tinha transformado dor em propósito, invisibilidade em visibilidade, fraqueza em força. O sono de uma faxineira que tinha varrido não apenas pisos, mas preconceitos. Que tinha limpado não apenas casas, mas injustiças. Que tinha esfregado não apenas manchas, mas as marcas de anos de desrespeito. E ao fazer tudo isso, tinha brilhado mais forte que qualquer diamante, mais valioso que qualquer título de nobreza, mais poderoso que qualquer sheik poderia sonhar em ser, porque no final não era sobre o que você tinha, era sobre quem você era.
E Mariana da Silva Santos, faxineira, mãe, professora, guerreira, sempre tinha sido extraordinária. Ela só precisou de um sheik arrogante falando árabe para finalmente perceber isso.